Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians segue no mercado em busca de reforços para essa temporada. Depois de anunciar o novo patrocínio Master, o maior da história do futebol brasileiro, o Corinthians tem foco agora na contratação de jogadores da linha de frente. Pelo menos um centroavante e um ponta. Por enquanto, 4 jogadores se apresentaram aqui no CT Joaquim Grava. O meia Rodrigo Garro, os laterais Diego Palacios e Hugo e também o volante Ranielli. O zagueiro Félix Torres deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias. Mas o grande objetivo da nova diretoria agora é na contratação de jogadores da linha de frente. Pelo menos mais um centroavante e também um ponta. Vocês vão ter uma surpresa de um que estava indo para anunciar ontem. Quando falou do Corinthians, eu quero o Corinthians. Então tem 3 muito bem adiantadas, com propostas na mesa. E esperamos fechar o mais rápido possível. A apuração da ESPN levantou que o Corinthians teria se interessado e sondado 2 atletas. Rafael Borré, centroavante colombiano, que joga no futebol alemão e que estaria também na mira do Internacional. E o outro jogador seria o ponta Luiz Henrique, revelado pelo Fluminense e que hoje joga no Real Betis da Espanha. Por enquanto, nenhuma resposta. O Corinthians se interessou, deve enviar propostas para esses jogadores também, mas até o momento não anunciou nenhuma nova contratação. Mas de acordo com o novo presidente, nos próximos dias os torcedores serão surpreendidos com novos nomes que devem chegar para o elenco nessa temporada 2024. Bom, vamos de Corinthians então também se movimentando aí no mercado. A gente traz os números do Borré pelo Werder Bremen: 13 jogos, 4 gols, 17 finalizações, 8 finalizações certas e 41 ações na área rival. Renato? Um jogador interessante. Acho que é um cara que sai do River Plate com uma moral gigante. Inclusive ele sai em final de contrato. Ele até tem um bom início na Alemanha, mas ele acaba trocando de clube. E assim, não tem sido unanimidade por lá. Então acho que tanto o Corinthians, mas qualquer clube brasileiro, o Inter também está atrás. E o Inter pensa muito nessa dupla com o Valencia, ia ser também bem pesado, ia ser bem boa. Mas é interessante esse tipo de movimento. Os clubes brasileiros eles precisam ter esse monitoramento de sul-americano que sai. Saiu. Não deu para disputar, para vir para cá ele foi para a Europa. Mas ficar de olho como o cara tá no atual clube dele. O Borré é esse caso, um cara que ainda não tá conseguindo firmar, não tá tendo muitos minutos, e é um jogador que pode jogar tanto de 9, mas ele pode ser um segundo atacante. Ele começou como jogando atrás do centroavante, ele começou como ponta, inclusive, na Colômbia. É um jogador que já tem um bom lastro. Sim, acho interessante, acho que é um jogador de qualidade. Agora tem que ver as condições do negócio e vai dar certo. Tá lá no nosso site já a apuração. Gustavo Henrique, chegando para o Corinthians, o zagueiro, aquele de Santos, Flamengo, estava no Valladolid, na Espanha, e chega como mais um reforço aí para este Corinthians. 30 anos para o Gustavo Henrique. E Renato, pode reeditar uma dupla de zaga de 18, 19 com o Lucas Veríssimo no Santos, uma dupla que funcionava muito bem, principalmente naquele Santos de Jorge Sampaoli. Às vezes era um trio, o homem mexia lá, a gente conhece bem, mas um reforço interessante. Eu acho que no Flamengo ele não teve tanto sucesso como se esperava, enfim, também andou por alguns lugares, mas acho interessante. O Gustavo Henrique é um bom nome. Tem que ver em quais condições que ele tá vindo, entender por que não estava conseguindo jogar no Valladolid, por exemplo, porque algum motivo tem, mas é uma posição que o Corinthians precisa. Perdeu o Gil, perdeu o próprio Mendes também, que saiu, então precisava buscar. Tem também alguns outros nomes aí sendo trabalhados, mas hoje o Lucas Veríssimo, para mim, é a grande contratação do Corinthians na temporada, ponto. É o cara que chega e eleva o nível. Gustavo é um zagueiro um pouco mais lento que o Veríssimo, mas é um cara de mais imposição física, tem um jogo aéreo fenomenal, assim, é um cara que na bola parada é muito forte, um cara que tem gol na carreira, gol importante. Sim, um bom movimento. Vamos ver. Primeiro ver as condições, como é que tá fisicamente, quanto tá pagando, quanto não tá. Que eu sempre falo, é uma boa contratação? Depende. Quanto tá pagando, quanto tá recebendo, quanto que é a comissão. O clube tem dinheiro, não tem, enfim, vamos ver. O Corinthians também anunciando aí patrocínios de bet, enfim, já também começando a respirar um pouco nesse sentido, né, Renato? Olhar para o mercado de uma outra forma também, né? Sim, e trabalhar a questão do marketing. Eu acho que o Corinthians nos últimos anos esfriou nesse sentido, né?
A reconstrução do Corinthians pós-rebaixamento foi de muita criatividade, de muito marketing, de explorar muito bem a marca do clube. Isso perdeu um pouco nos últimos anos e, nesse sentido, essa diretoria já deu um gás e tá entrando Pix. É que o rombo é grande, e não é culpa dessa gestão, deixando bem claro, da anterior. Essa daí vai ter que lidar. Só que é importante você lidar com a dívida tendo um time forte, que é o time forte que vai te trazer receita. Então é algo muito complexo também, não é tão simples assim. A gente tem que ter responsabilidade, mas se você colocar um time capenga em campo também, a média de público cai, você não paga a sua arena e aí a coisa vai ficando pior. Também não tem retorno.